Grêmio, para esse jogo contra o Flamengo, deve mandar a campo o Renato, né? Mais uma equipe alternativa. Vamos ver na reportagem. Conversa para consertar os erros. No treino desta quarta, o técnico Renato Portaluppi reuniu o grupo e falou por 30 minutos com os jogadores após o empate em 3-3 com a Chapecoense em casa. Conversas que toda semana a gente tem, né? Para a gente procurar estar sempre focado, né? Durante o treinamento, para quando chegar no jogo a gente poder corresponder sempre à altura. O Grêmio enfrenta o Flamengo sábado no Maracanã com pelo menos 3 desfalques. Maicon, Alisson e Jeromel estão suspensos. Paulo Miranda deve entrar na vaga do zagueiro e a tendência é de time reserva no Rio de Janeiro. Na verdade, eu nem sei quem vai jogar ainda, né? Mas, como eu falei, né? Acho que cada jogador tem que estar procurando dar seu máximo, né? Dentro de campo, né? Nos treinamentos, para quando o professor precisar, que nem sabe, se ele for precisar da gente está sempre focado para a gente poder dar conta do recado. O foco gremista é na Copa do Brasil e na Libertadores. E as decisões já começaram. O Tricolor encaminhou um ofício à CBF pedindo tratamento igualitário em relação ao Palmeiras, rival na competição continental. O clube alega que os paulistas foram beneficiados por terem um jogo do Brasileirão adiado. E por isso, o time alviverde ganhou uma semana cheia para treinar antes do duelo decisivo das quartas de final. Além desta polêmica, o fim da janela de transferências da Inglaterra nesta quinta-feira traz alívio à torcida gremista. Everton, artilheiro da equipe no ano com 12 gols, parece longe de ser negociado. O atacante encerrou a parceria com o empresário Gilmar Veloz e o clube recusou uma proposta de quase 200 milhões de reais do futebol chinês. Se o destaque da Copa América ficar mesmo em Porto Alegre, os gremistas têm tudo para comemorar a permanência como se fosse um gol. Vai ser um grande jogo. A gente está imaginando que o Grêmio vem com um time alternativo porque tem o confronto pela Copa do Brasil, né? E tem um detalhe aí, que é sempre bom a gente lembrar e trazer aqui para as comparações. O Grêmio é um time que, nesse histórico desse confronto aí, aliás, a gente estava falando em grandes rivalidades interestaduais, tá aí mais uma. Grêmio e Flamengo, que já decidiu Copa do Brasil, já decidiu o Campeonato Brasileiro, e o Grêmio não costuma, o Flamengo mais uma vez vai lotar o Maracanã e o Grêmio não costuma se intimidar. Tem aquele jogo que o Filipão lançou o Luan, 2014, venceu no Maracanã com 60 mil pessoas. Luan ou Wallace? O Wallace. Obrigado, gente. Tem o próprio jogo de 2009, a última rodada, quando o Flamengo foi campeão, o time só de meninos, o Grêmio deu férias para os seus principais jogadores. O Flamengo cortou um dobrado para vencer por 2-1. É sempre jogo difícil. Não importa a escalação, mano. Mas o Flamengo ele tem por obrigação tentar uma vitória muito boa. Por mais que o Grêmio mereça respeito e merece de fato, o Grêmio é uma grande equipe, mas o Flamengo ele tem tudo para aproveitar esse momento em que o Grêmio não está focando tanto no Campeonato Brasileiro, está dando prioridade nas Copas que ele disputa, Copa do Brasil e Libertadores. Até o Renato já deixou claro isso daí, ele fala, eu amo o Campeonato Brasileiro, mas em determinado momento eu sou obrigado a optar por escalações alternativas. Eu acho que o Flamengo ele tem tudo para poder vencer e vencer bem o Grêmio. Por mais que esse time do Grêmio, se a gente pegar a equipe reserva dentro do Campeonato Brasileiro, tenha um aproveitamento até melhor do que a equipe titular, mas o Flamengo é mais time. Tá capengando, é verdade, tomou uma chacoalhada do Bahia que tá louco, hein, Jesus? Mas é um time que tem qualidade, é um time que vai com força máxima aí, tem tudo para conquistar a vitória nesse jogo de sábado. Eugênio, a sua análise, o seu prognóstico desse jogo? É isso, é muito parecida com a do Mano, né? O Flamengo joga em casa, o Flamengo tem, nesse Campeonato Brasileiro, 100% de aproveitamento no Maracanã. O Flamengo tem lotado o Maracanã sempre que joga lá. Se não lota, se não vende todos os ingressos, chega muito perto disso. A taxa de ocupação é disparada melhor do Campeonato Brasileiro. E isso ajuda muito o Flamengo dentro de campo. A torcida joga junto com a equipe. Além do fato do Grêmio, imagino eu, pelo histórico, poupar jogadores em vésperas de jogos decisivos de mata-mata. O Grêmio tem o jogo quarta-feira com o Atlético Paranaense, semifinal de Copa do Brasil. A tendência é que ele poupe, não todos os titulares, mas alguns titulares considerados importantes nesse jogo com o Flamengo. Então, cai o nível do Grêmio, o Flamengo em casa. A tendência é que ele mostre a sua força. Agora, o Flamengo precisa corrigir os erros que cometeu contra o Bahia. Precisa, e acho que está tendo essa semana para tal. Ele não pode voltar a falhar como falhou
porque senão contra um Grêmio, mesmo com um Grêmio misto, o Flamengo vai ter mais trabalho do que talvez a torcida imagine hoje. A gente tem uma tela agora aqui com números do sistema defensivo do Flamengo e do Grêmio, né? Não estão entre as melhores defesas do campeonato. A gente vai trazer aqui para o telão do Bom Dia Fox. A gente vai só terminar aí mais um gol do Gilberto, né? Sim. A derrota do Flamengo por 3-0 diante do Bahia na Arena Fonte Nova. E aí estão os números, Calheiros. Esse é o detalhe, Jackson. Olha ali, ó. Eles estão empatados. Na 11ª colocação aí do Campeonato Brasileiro de defesas, né? Melhor defesa, Palmeiras e São Paulo. São 7 gols, média de 0,53. A pior é a da Chapecoense, que tem média de 1,76. Agora, repare que hoje a média de gols sofridos de Flamengo e Grêmio, que é a mesma média, né? Eles sofreram 16 gols em 13 jogos. Repare que está muito mais perto da pior defesa do campeonato do que da melhor. Então vem tirando o sono de Flamengo e de Grêmio, Eugênio Leal. A defesa do Flamengo não é novidade. A gente vem pontuando aqui há várias temporadas já os problemas defensivos do Flamengo. O que chama atenção é o Grêmio nessa situação, que é apontado por muitos como a melhor dupla, por exemplo, do futebol brasileiro. Mas o Grêmio agora é que ele está encontrando, está chegando perto do seu padrão de jogo. O primeiro semestre do Grêmio foi muito irregular. Muito. E a gente cobrava sempre aqui, né? Sim. O Renato veio com aquela história de que vai decolar. Ano passado é que ele ia chegar no Corinthians, não é isso? Aí o Corinthians vai despencar, ele falava... o Corinthians vai despencar. E aí agora era o Grêmio vai decolar, o Grêmio está decolando. Eu acho que agora ele já levantou voo, ainda está naquele processo, ainda não atingiu a altitude de Cruzeiro. Mas ele já decolou, ele já tem uma produção mais consistente, apesar de ter empatado em casa com a Chapecoense na segunda-feira, já é uma produção um pouco mais consistente. Precisa corrigir lá atrás. Quanto ao fato de sofrer muitos gols, passa pela velha máxima do futebol. Cobertor curto. São times ofensivos, tanto o Grêmio quanto o Flamengo. E quanto mais você se lança ao ataque, se posiciona no campo ofensivo, mais espaço você deixa para o adversário tentar explorar e acaba sendo vazado. E é preciso encontrar equilíbrio. A gente falava do Corinthians, que sempre teve uma defesa sólida e criava pouco no ataque. Por isso, porque, primeiro eu vou me defender, depois eu vou atacar. Flamengo e Grêmio primeiro atacam e aí a defesa fica mais exposta. Encontrar o equilíbrio é o grande desafio nesse momento. Eu acho que esses números preocupam muito mais o Grêmio, que já é um time teoricamente montado, é um time que já tem uma estrutura e já tem um técnico há algum tempo, e já sabe a forma como o Renato gosta de jogar, do que o próprio Flamengo. O Flamengo ainda está tentando encaixar esse estilo de jogo e essa filosofia imposta pelo Jorge Jesus. É o que aconteceu praticamente com o Santos. O Santos no Campeonato Paulista, ele tomou inúmeras goleadas, inclusive de adversários mais fracos. É o caso do Ituano, do Botafogo de Ribeirão também, que conseguiram encaixar goleadas no time do Santos. A partir do momento que o Santos começou a ser um time mais homogêneo, que os jogadores começaram a compactar esses espaços que o Eugênio acabou de falar, o time torna-se mais sólido. Ele ataca em bloco e defende em bloco, ele não deixa espaços. A partir do momento que os jogadores não entendem o que acontece, por exemplo, o ataque avança, o meio-campo avança e a defesa não corresponde, não vai próximo da linha do meio de campo, fica uma lacuna. E é aí que o time adversário consegue trabalhar a bola e criar situações de perigo. O Flamengo ainda está tentando, né? O Jorge Jesus, ele tem 2 meses à frente do Flamengo, praticamente. Se eu não me engano, 2 meses. Ele chegou a 2 meses. Pro 9º jogo dele, né? Exato. Então, é uma situação que ele está tentando adequar ainda e os jogadores estão tentando entender essa filosofia, porque o futebol brasileiro não está acostumado a agir assim. O futebol brasileiro está acostumado meio naquele papai e mamãe. Os jogadores fazem aquilo, a defesa não adianta tanto, o meio-campo participa somente daquela jogada de construção, o ataque não adianta tanto, porque isso também gera um desgaste excessivo nos jogadores e os brasileiros não estavam acostumados com esse estilo. Agora estão... É uma mudança, e mano, é perfeito, é uma mudança cultural, né? Sim. Porque essa linha alta, essa linha lá em cima, até os próprios jogadores que estão no elenco do Flamengo, que por muitos anos, por exemplo, o Coelho, o Ilharão, os próprios laterais hoje, reservas, o Renê, no caso, o Rodinei do lado direito, eles não têm essa cultura, né? De hoje fazer uma cobertura muito mais ágil, muito mais sólida, de ter que recompor com muito mais agilidade. Isso demanda tempo. Isso é natural que demande tempo, né? Vamos ver se o Jorge Jesus, esse é o desafio, se ele consegue colocar na prática todo esse conceito, né? De ser um time eficiente também sem a bola. Que é isso que parece que hoje está faltando pro Flamengo, né? O Santos hoje já é, né? Porque o problema do Flamengo, eu costumo brincar aqui, ó. Desde que surgiu a informação, Mário Balotelli no Flamengo, que aliás é uma negociação em curso, ela existe.
Rodolfo Landim confirmou aqui no Fox Sports na última segunda-feira. Mas o pessoal está tratando, é a solução? Aí eu discordo. Porque o problema do Flamengo, o Flamengo não tem problemas para fazer gols. O Flamengo faz muitos gols. A questão é quando não tem a bola. A questão ofensiva do Flamengo, por exemplo, quando não teve o Gabigol agora, faltou. Não tinha um outro homem diário. O Flamengo tomou 3 gols e não conseguiu fazer nenhum. Então, ter no elenco mais peças de alta qualidade para resolver no ataque. Essa é uma questão. Agora, o todo do time é o tempo, como você acabou de falar. Tem outra frase muito usada no futebol, né? A natureza não dá saltos. Ela vai se construindo. Um time de futebol tem a sua natureza. Ele vai com o tempo ajustando, né? Como foi citado aqui o Santos. Opa, tem um buraco aqui, como é que a gente corrige esse buraco? É o jogador que vai começar a olhar para o zagueiro, olha para o lateral, já sabe no olhar se ele vai ficar, se ele vai sair. Isso é o dia a dia, é o tempo, é natural do futebol. Então o Flamengo ainda vai oscilar. E tem jogo importantíssimo, né? Valendo aí a sequência na Libertadores da América contra